E um determinado pastor nos Estados Unidos resolveu testar a fé dos crentes. E preparou um ambiente, colocando sobre o teto da igreja um pessoal com tambores, com instrumentos musicais. Colocou lá. E combinado já, a igreja lotada, todos muito atentos à pregação, e ele dirigiu a sua pregação nesse sentido: Jesus vai voltar, e ele pode voltar agora. E as trombetas começaram a bater e tocar, e ele: Jesus está voltando. Não ficou um na igreja, porque ninguém estava preparado, todo mundo ficou com medo. Não sei se é verdade, mas é significativo, porque nós muitas vezes não nos preocupamos em nos preparar para esse grande evento. Nós que somos espíritas sabemos, obviamente, que não será assim, mas sabemos também, com certeza, que vamos desencarnar e que esse será o nosso momento, porque somos espíritos eternos e seremos colocados diante da nossa consciência, seremos colocados diante de nós mesmos, das nossas condutas, dos nossos atos. Será que nós estamos preparados para encarar esse momento em que nós seremos julgados? Por nós mesmos, mas seremos julgados. Será que nós passaremos no teste? Será que não nos vai faltar o azeite nesse momento para iluminar as nossas lâmpadas? É o que nós queremos, é que nós todos devemos fazer: analisar a nossa conduta, se nós estamos vivendo segundo os princípios evangélicos. Mas mesmo pensando num momento, digamos, humano, num momento global de transformação, que o Espiritismo nos diz que haverá. Diz que em determinado momento, e esse momento, entenda-se, não precisa ser um segundo, pode ser décadas, como eu já disse, mas haverá um período, uma hora, em que a terra se transformará. Jesus falou naquele dia, nesse momento, numa linguagem também simbólica, ele diz: 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo, naquele tempo elas já faziam os trabalhos domésticos. Uma será levada e outra será deixada. Os cristãos tradicionais interpretam isso como: os bons serão levados para junto de Jesus, os salvos e os não salvos ficarão aqui. O Espiritismo vem nos dizer que é o contrário que vai acontecer. Na realidade, quando houver essa transformação, aqueles que não estiverem preparados para viver nesse novo mundo, que será um pouco melhor do que nós habitamos hoje, e que portanto terá que ser habitado na generalidade por espíritos melhores, espíritos mais capazes de respeitar o próximo, de amar o próximo, serão retirados aqueles que não estiverem com uma conduta, ou com uma evolução, ou com um equilíbrio condizente com o novo momento da Terra, mas ainda assim acontecerá. Ou seja, aqueles espíritos que não estiverem preparados para viver aqui no mundo melhor, serão levados para outros mundos. Como disse Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Não como castigo, mas como necessidade, para recomeçarem lá, ou para recomeçarmos lá, o nosso processo de evolução, o nosso trabalho, como tantos espíritos começaram aqui na Terra esse processo, até atingir a sublimação, até atingir a evolução necessária para serem felizes. Como estaremos nós nesse momento? Todos nós. Será que nós estamos preparados para viver esse mundo? Qual é a nossa conduta diante da sociedade? Porque nós espíritas não podemos mais pensar, já passamos a fase de pensar nisso apenas no aspecto religioso, ir para o céu ou para o inferno. Nós não pensamos mais assim. Mas a nossa conduta em família, a nossa conduta em sociedade, a nossa conduta como um todo, é condizente com esse mundo melhor? A minha forma de viver, a minha forma de ser, a minha forma de me relacionar, ela contribui para a harmonia da família, contribui para a harmonia no meu trabalho, contribui para a harmonia na sociedade. A minha forma de viver permitiria que a sociedade não precisasse mais ter juízes, policiais, advogados para me defender? A minha forma de viver permitiria que eu não precisasse mais ser vigiado
porque é assim que será o novo mundo. Nós seremos, se tivermos a graça, o merecimento de estar lá, pessoas que não precisaremos mais ser vigiados por ninguém para sermos bons, justos e fraternos. Jesus não deixou dúvidas quando nos deu a receita para esse novo momento. Os 10 mandamentos colocados por Moisés lá no início do nosso processo evolutivo, nesse ciclo, que eram regras de conduta para termos uma sociedade fraterna, uma sociedade feliz. Jesus reduziu a 2. Quando perguntaram qual era o maior dos mandamentos, ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior de todos os mandamentos. O outro, semelhante a este: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra, não existe outra. E amar o próximo não é apenas nos lamentarmos com o sofrimento do próximo, não é apenas chorarmos com ele, mas também darmos a mão, não criarmos empecilho para ele, darmos as oportunidades que nós possamos lhes dar, auxiliarmos sempre que possível e não sermos nunca um empecilho ao seu crescimento, à sua evolução, ao seu bem-estar. Nós estamos agindo assim? Cada um de nós tem que fazer uma acariação com a sua própria conduta. Eu tinha sempre uma preocupação quando falava reforma íntima. O que é reforma íntima? Porque na realidade é a regra básica para nós crescermos, né? O que é reforma íntima? E alguém uma vez numa palestra disse o seguinte, e eu adotei esse sistema que eu acho que é fundamental. No final do dia, vamos fazer uma análise da nossa conduta. O que eu fiz que não se enquadra nos princípios que Jesus ensinou? O que eu fiz de mal hoje que eu não deveria fazer, que eu sabia que não devia fazer? Eu não vou repetir amanhã. Qual o bem que eu poderia ter feito e que eu deixei de fazer? Por vaidade, por negligência, por preguiça. Amanhã eu vou me esforçar para não repetir esse erro, porque na realidade assim nós vamos corrigindo. No dia seguinte nós vamos errar de novo, sem dúvida nenhuma, porque isso faz parte do nosso momento evolutivo. Mas aos poucos o erro vai nos incomodar, aos poucos a falta de amor vai nos incomodar, e nós vamos corrigindo a nossa conduta no dia a dia, até nós estarmos aptos para receber Jesus, até nós estarmos aptos para sermos julgados pela nossa própria consciência e estarmos tranquilos quanto ao nosso futuro. Como disse Paulo, que eu admiro muito pela sua conduta, porque foi o cristão por excelência, um batalhador por excelência, destemido, e que teve que lutar com tantas dificuldades, lutar contra tantas imperfeições íntimas. E eu admiro inclusive porque nós, se tivéssemos na mesma situação que Paulo, provavelmente agiríamos totalmente diferente. Ele era um homem nobre, de estirpe nobre, famoso, importante, e quando decidiu seguir Jesus, nós iríamos para longe. O mundo é tão grande, para que eu vou ficar aqui me expondo ao ridículo? Ele foi começar na porta da casa do seu pai, onde ele havia crescido e havia começado. E quando ele terminou a sua tarefa, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber o galardão que me está reservado.